Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje chegamos à lição de número 6. E a lição de número 6, ela é baseada em dois capítulos, diferente das outras, que era baseada em um capítulo, né? A lição de número um baseada no capítulo um, lição de número 2 baseada no capítulo 2. A lição de número 6, ela é baseada no capítulo 6 e 7, e o tema, o assunto da lição é Pão da vida, água da vida e luz do mundo. E o texto áureo diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João, capítulo 6, verso 35. A verdade prática diz assim: Jesus é o elemento básico da vida. Ele é a própria vida. A nossa lição, a leitura da nossa lição, ela vai desde o verso 22 até o verso de número 40, dentro do capítulo 6. E nós vamos ler na versão NAA, tá ok? Vamos ler o texto? Assim diz as Escrituras. No dia seguinte, a multidão, que tinha ficado do outro lado do mar, notou que havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: Que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa lição, ela tem também três objetivos. E o objetivo número um é trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Objetivo número 2, saber que só Jesus pode saciar
a nossa sede interior. Objetivo número 3, acreditar que Jesus é a luz àqueles que estão em trevas. E a nossa lição, amados, ela também se divide em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre o pão da vida, o segundo tópico fala sobre a água da vida, e o terceiro e último tópico vai falar sobre a luz do mundo. Então, esses 3 pontos, esses 3 tópicos aqui, são assuntos importantíssimos e essenciais para a vida cristã. Todos nós, como cristãos, devemos ter conhecimento disso, dominar esse assunto e saber expor, compartilhar, explicar esse assunto às pessoas, porque é necessário que as pessoas conheçam a Deus, entendam sobre Deus através ou a partir do nosso testemunho, daquilo que falamos, tá bom? Então, vamos entrar na nossa lição. A introdução diz assim: antes de lermos aqui, a introdução é bem pequena. Se inscreve no nosso canal, deixa o like nesse vídeo para fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e assim possa recomendar a mais pessoas. E também nós queremos pedir a você que comente aqui embaixo. Deixe o seu nome registrado aqui, a cidade onde você mora e a congregação que você faz parte, tá bom? Assim a gente vai poder te conhecer e saber de onde você é. A introdução diz assim: o povo queria comida, mas não a verdade. E no final, quase todos abandonaram Jesus e se recusaram a andar com ele. Jesus perdeu a multidão com um único sermão. Perdeu entre aspas, tá? E o primeiro tópico é o pão da vida. E o primeiro ponto aqui dentro, são 3, o primeiro ponto é comida e verdade. São duas coisas importantes, né? Esse ponto ele é baseado no verso de número 27 do capítulo 6, que diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. O comentário diz assim: quando a multidão que se alimentou dos pães e dos peixes do outro lado do mar chegou a Cafarnaum, encontrou Jesus não vendo nenhum barco que o tivesse transportado. E, movida pela curiosidade, fez a primeira pergunta. Mestre, é o verso 25, quando chegaste aqui? Em resposta, em vez de responder à pergunta feita, Jesus lança uma acusação aos interlocutores, aqueles que perguntaram, né? A acusação de Jesus foi essa: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. É o verso de número 26. Depois da acusação solene, Jesus dá uma ordem expressa: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo, que é o verso 27, tema desse ponto aqui, desse primeiro ponto do primeiro tópico. Duas coisas, então, nós vamos destacar aqui dentro: a comida e a verdade, que são o assunto do tema. Em momentos, no dia anterior, a multidão havia se fartado, né, dos pães e dos peixes que Jesus havia multiplicado ali após dar graça. Um parênteses aqui, uma observação: a multiplicação, o crescimento, a prosperidade, ele sempre advém, provém daquilo que você é grato. Muitas pessoas não são gratas por aquilo que Deus já deu, embora na visão delas não seja algo suficiente, mas mesmo assim devemos
exercer sempre a gratidão. Jesus ele pega os pães e os peixes, não daria para todo mundo comer aquilo, talvez para uma ou duas pessoas daria, né? Mas para 5.000 pessoas não daria. E Jesus dá graças, agradece a Deus por aquilo, e ali o milagre acontece. Então a multiplicação ela acontece a partir da sua gratidão. Seja grato por tudo aquilo que você tem, e assim Deus lhe dará o suficiente, lhe dará o necessário. Aqui, a multidão, no dia anterior, ela se fartou dos pães e dos peixes, e no dia seguinte ela vai até Jesus de novo, não medindo esforços ali, indo atrás com dedicação, e Jesus, ao encontrar com aquelas pessoas, ele identifica o sentimento delas, a intenção, e ele diz: vocês me procuram não porque vistes sinais ou milagres, mas porque vocês comeram pão até se fartar. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, né? Em uma outra passagem, a gente vai entender o que é a comida que dura para a vida eterna. A comida eterna, o que é a comida eterna? Jesus, na conversa com a mulher samaritana, ele fala aos seus discípulos: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra, a vontade daquele que me enviou. Então, a comida que Jesus se refere aqui, que dura, que vai para a eternidade, é a obediência a Deus. A obediência a Deus é um alimento, a obediência a Deus é uma comida que nos fortalece, que nos nutre e que também nos faz entender a razão de estarmos aqui. Estamos aqui porque há uma obra a ser feita. Cada um de nós temos uma vocação, fomos chamados para determinado trabalho. Então você precisa exercer o seu trabalho. A sua comida, a verdadeira comida, a comida espiritual, é executar e fazer a vontade de Deus. Ponto 2 aqui, o discurso do pão, é o verso de número 32. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem dá. Eles entraram aqui numa discussão, né? É impressionante quando as pessoas não querem entender, assumir o erro e fica procurando justificativas e rodeando. Eles estão aqui tentando se justificar. Jesus está dizendo: o maná não é o pão do céu. O pão do céu sou eu. Eu sou o pão do céu, o alimento vivo que dá vida. O maná não dava vida. O maná sustentou por um tempo, mas todos que comeram do maná morreram. Eu dou o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento que dura para a vida eterna. E a prova disso é que vocês não morrerão. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, mas essas pessoas que creram em Jesus, elas morreram. Morreram temporariamente. Jesus está falando de vida eterna, não de vida comum, que é a que todo mundo tem. Estamos falando de vida eterna. Aqui Jesus então ele vai dizer que o pão, o verdadeiro pão vivo, ele vem de Deus. Deus é o fornecedor, é aquele que dá o verdadeiro pão. E nós temos analisado aí, percebido que as pessoas hoje, atualmente, não só hoje, né, mas desde muito tempo atrás, o ser humano, na verdade, desde o princípio, né, se você lê o Gênesis, você vai ver que o pecado capital, o pecado original, ele se deu por algo que você comia, por um alimento, por uma fruta que você comeu que não devia comer. Então, essa satisfação pessoal, esse egoísmo de querer apenas e sempre se satisfazer, não importando se é lícito ou não, se é certo ou não, se terá consequências ou não. Então, isso daí é algo, é uma doutrina demoníaca.
é o hedonismo. A pessoa só pensa em sua satisfação própria. Isso é também uma espécie de idolatria. Então devemos estar ligados e vigilantes com relação a isso, porque se não nos alimentarmos de fazer a vontade de Deus, que é o ponto-chave aqui da nossa lição, nós vamos fazer a nossa própria vontade, e a nossa vontade ela se inclina à maldade. A nossa carne, ela ama e ela deseja tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então, é uma luta e uma guerra que todos nós enfrentamos. Terceiro ponto aqui dentro, reações ao discurso de Jesus, que é o verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Então, aqui nós vamos perceber podemos resumir em duas reações aqui dentro. A primeira é a decepção, a segunda é o abandono. As pessoas, quando se decepcionam com o evangelho, com a palavra, elas abandonam. Uma coisa liga a outra, né? Então nós temos que analisar o seguinte: não podemos modelar, não podemos adaptar a mensagem bíblica para que as pessoas gostem. Não podemos fazer isso. A Bíblia ela é eterna, ela é completa e devemos pregar a Bíblia toda. Devemos expor a mensagem do Evangelho de forma completa. Tem gente pregando aí meio Evangelho só metade, só a parte da graça, só a parte de que Jesus te salva e te ama. E a renúncia, e a santidade, e o pecado, o abandono do pecado, e o confronto ao pecado. Como ficam essas questões? Então, nós fomos salvos não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Se você entregou a vida a Jesus, você não tem mais vida. Você não tem mais vontade. A oração do Pai Nosso é: seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então, o seu objetivo agora é trazer o céu para a terra. E o céu é um sistema de governo aonde prevalece a vontade de Deus sempre e absolutamente. Enquanto você medir forças com Deus, colocando a sua vontade na frente da vontade de Deus, as coisas não fluirão de maneira correta. O céu não estará com você. A vontade de Deus, ela é primordial. Jesus, ele tem a primazia. Lembra que o que João Batista disse? Jesus tem a primazia porque ele veio antes de mim. Aquele que veio depois de mim é antes de mim. E eu não sou digno de tocar nos seus pés. Então percebemos aqui que as reações daqueles que rejeitam o Evangelho, daqueles que se decepcionam com Jesus, é o abandono. Eles abandonam. Aqui nós encerramos o primeiro tópico. Deixa aqui nos comentários o seu questionamento, a sua pergunta. E nós vamos entrar no segundo tópico agora, que fala sobre a água da vida. Se por um lado Jesus é o pão da vida que nos alimenta, ele também é a água da vida que sacia a nossa sede de forma definitiva. E o primeiro ponto aqui é antes da festa. Verso de número 10, entrando agora no capítulo 7, tá? Diz assim: mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Nas vésperas da festa dos tabernáculos, estou lendo o comentário aqui, Jesus ainda andava pela Galiléia, uma vez que não desejava subir à Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Jesus tinha plena consciência de que os judeus não poderiam matá-lo antes da hora. Entretanto, não queria expor-se desnecessariamente. E alguns fatos nos chamam a atenção nesse período. O primeiro fato é a exatidão da agenda de Jesus estabelecida. Isso aqui é muito importante. O segundo ponto aqui, o segundo fato é o lugar. Em segundo lugar, a procura por Jesus ela é notória. Nós vamos ver no decorrer dos versículos que todo mundo estava procurando Jesus. E
nós devemos aqui, então, entender uma coisa. Jesus, ele sabia da sua agenda, ele sabia do momento exato em que ele seria crucificado, onde iria iniciar, né, o seu, o seu sacrifício. E aqui, nesse período da festa, ele tinha uma revelação a fazer. Mas não poderia ser no início da festa, deveria ser no final, e aqui nós estamos falando do início da festa. O segundo ponto vai falar sobre o que aconteceu durante a festa, é o verso número 14. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então, aqui no segundo ponto, já estava no meio da festa, acontecendo a festa, e Jesus ele sobe então. Ele vai até o lugar da festa e ali ele entra no templo e começa mais uma vez a ensinar. Vamos falar de alguns pontos aqui. O primeiro é o ensino de Jesus produz admiração. As pessoas admiravam a sua palavra, visto que Mateus já havia descrito que a autoridade de Jesus não era como a autoridade dos fariseus e nem a dos escribas, porque ele tinha autoridade naquilo que ele falava, né? E o segundo ponto que nós vamos destacar aqui é o ensino de Jesus, ele procede de Deus, porque ele fala assim: as minhas palavras não são minhas, mas são daquele que me enviou. Então, o que Jesus ensinava era aquilo que ele havia recebido de Deus. E mais uma, em terceiro lugar aqui, mais uma coisa que nós vamos destacar, o ensino de Jesus acusa os judeus de não conhecerem a Deus, e isso aqui é uma acusação grave, porque os judeus são aqueles que detêm a religião, são aqueles que dominam essa religião. Imagina só os fariseus que dominavam a religião serem acusados de não conhecer a Deus. Isso aqui é uma acusação gravíssima. E, em quarto lugar, o ensino de Jesus desperta a fúria dos judeus justamente pelo terceiro ponto, que é a acusação de que eles não conheciam a Deus. Aqui nós vamos pular então para o terceiro ponto, que é o último dia da festa, o verso 37. Olha o que diz. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A festa dos tabernáculos, ela acontecia durante 7 dias. Essa festa, ela relembrava o período em que o povo de Deus, o povo de Israel, ele viveu em cabanas no deserto. Não poderiam construir morada fixa porque eles estavam de passagem. Então, a festa dos tabernáculos é para relembrar esse momento. E acontecem alguns eventos nessa festa. Um deles é que eles passam 7 dias em cabanas. No último dia da festa, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele vai até o tanque e ele tira uma água de lá do tanque, um jarro de água. E ele traz esse jarro, fazendo menção ao momento em que os israelitas não tinham água para beber e Moisés tira a água da rocha. Então ali eles relembram esse momento, dizendo que a água que saiu da rocha é a água viva. E Jesus ele se apresenta no meio dessa cerimônia e acontece o verso 37. Ele diz: Eu sou a água viva. Quem tem sede, venha a mim e beba. Então isso aqui foi um escândalo para eles, porque embora aquela cerimônia apontasse para o Messias, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Então aqui entra um grande conflito entre eles. E eles, mais uma vez, ali vão acusar Jesus de se fazer como Deus. Então, esse é um ponto chave aqui. Mas alguns creram. Muitas pessoas creram em Jesus. E esse discurso não é um discurso novo. Você vai lembrar lá do capítulo 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, que ele diz exatamente isso a ela. E no capítulo 6 ele fala disso também. Então Jesus ele vem trazer até nós aquilo que é verdade. Independente se será aceito ou não, a verdade ela é dita e ela precisa ser ouvida. Terceiro ponto aqui dentro, terceiro tópico, aliás,
Comenta aqui se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão sobre o segundo tópico. E vamos para o último tópico. A luz do mundo. O primeiro ponto aqui, a luz é uma pessoa, verso de número 12, apenas a parte A. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Aqui, irmãos, desde o princípio, lá quando João Batista vai dizer que ele não é a luz, mas a verdadeira luz é Jesus, aquele que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então nós devemos reconhecer que Jesus ele é a luz. Sem Jesus estamos em trevas e não há virtude alguma em nós. Jesus vai falar em Mateus, no capítulo 6, que nós somos a luz do mundo, né? No capítulo 5 ou capítulo 6, não lembro bem agora. Mas ele vai dizer que nós somos a luz do mundo, e essa luz não é própria, é o reflexo da luz de Jesus na nossa vida. Então, enquanto você tem Deus no seu coração, na sua vida, você expressa isso através da luz de Jesus. Jesus ele é a luz, ele é uma pessoa e nós devemos copiar e imitar a sua conduta, a sua personalidade. E o segundo ponto aqui dentro é a luz, ela é uma promessa. É a parte B do verso 12. E quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nós devemos então analisar aqui que Jesus ele é a luz e uma vez que temos essa luz, nós vamos andar na luz. Não há possibilidade alguma de você ter Jesus, ter a luz e andar nas trevas. Não é compatível isso, né? Então tem pessoas que são evangélicas, são crentes, como você queira chamar, mas têm uma vida dupla, uma vida de trevas, uma vida de coisas ocultas que muitas vezes nem revela a sua identidade como cristão. Então isso aqui não é proporcional. Se você é crente, você tem que andar na luz. Você tem a luz, você não anda mais em trevas. E o último ponto aqui dentro é a importância da luz, que é o verso 21 do capítulo 8, tá? De outra feita, lhes falou, dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, e para onde vou, vós não podeis ir. Sem Jesus, o ser humano perece em seus pecados. Jesus em breve morreria na cruz, ressuscitaria dentre os mortos e voltaria para o céu. Mas os judeus, obstinados em seus pecados, pereceriam inevitavelmente, pois fechariam a porta da graça, recusando o enviado de Deus. Então a graça do Senhor, ela é de fato para todas as pessoas. Jesus ele veio para nos salvar, ele nos ama. Deus ele ama o mundo todo, é o que diz no capítulo 3, no verso 16. Mas a graça, ela alcança aqueles que creem, no sentido de salvar. Então a salvação é para os que creem. Se eu não creio, eu não consigo ser salvo. E quando eu recebo essa luz, quando eu vejo e dou razão à luz de Deus, à luz de Cristo, eu entendo que a minha vida é pecaminosa e que eu dependo do perdão de Deus para ser salvo. Então, aquele que está em trevas, ele não enxerga nem o seu pecado, ele não enxerga nem as suas falhas. Para ele, aquilo é normal. Então, aqui há uma grande diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus, entre aqueles que foram iluminados e aqueles que não foram iluminados. Beleza? Deus te abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários, você já foi iluminado? Você já foi liberto? Você já foi salvo? Ou você ainda enfrenta dificuldades? Caso haja uma dificuldade, algo que você queira compartilhar conosco aqui nos comentários, nós vamos orar por você, tá bom? Deixa aqui nos comentários que nós vamos orar pela sua vida. A aplicação pessoal diz assim: somente em Jesus o ser humano tem a sua sede e fome saciada, e igualmente apenas nele o homem em trevas encontra a verdadeira luz. Responda também o questionário da nossa lição. São 3 perguntas, tá?
Primeira pergunta: do que era símbolo o pão que Moisés deu? O pão simbolizava algo. O que simbolizava? Segunda pergunta: por que Jesus exclamou: quem tem sede, venha a mim e beba no último dia da festa? E a terceira pergunta é: se Jesus é água para os sedentos e pão para os famintos, para quem ele é luz? Para quem Jesus é a luz? Responda aqui nos comentários. Deus te abençoe. É, Lembre-se de se inscrever no nosso canal. Fica na paz e até a próxima aula.